pelo versículo 5, nós vemos que Paulo deixa Tito em Creta, uma ilha no meio do Mediterrâneo, com o propósito explícito aqui de colocar em ordem algumas coisas, né, que faltavam de colocar em ordem naquela região, e também de estabelecer presbíteros de cidade em cidade. E aí ele dá as características dos presbíteros. O caráter aqui é, como o irmão estava falando, em Timóteo, é uma carta escrita para um filho dele na fé. Isso significa dizer que Paulo pregou o evangelho para essa pessoa e por meio de Paulo ele veio ao conhecimento da verdade. E assim Tito também é, um filho na fé. E o caráter é o mesmo das cartas para Timóteo e dessa carta para Tito, mas aqui parece que Paulo está mais brando, assim, mais tranquilo quanto à situação. Tanto que ele não expõe muito a situação da Assembleia como um todo nessa região. Ele não fala muito delas, então, a não ser, ele toca aqui um pouco sobre os judaizantes, que era o grande problema nessa fase, nessa época da igreja, que eram homens que procuravam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, né? Que tiveram um sucesso nisso em boa parte do que nós vemos na história da igreja. Mas aqui ele alerta um pouco sobre isso, mas ele está mais brando e trazendo mais exortações a Tito, tanto na característica de como escolher o presbítero, né? Como estabelecer um presbítero. Então, nos versículos 6 ali em diante, ele vai mostrar a respeito das características de um presbítero. Diferente do conceito que se tem hoje, a denominação, por exemplo, dos presbiterianos, a ênfase deles é nessa eleição desses presbíteros, que eles chamam de presbíteros, né? Na realidade, nós vemos que não é função da Assembleia como um todo fazer uma votação e escolher quem é que vai ser o presbítero, como é feito hoje. Mas é que era Paulo falando para Tito que ele fosse, escolhesse esses homens e pusesse, ou reconhecesse. Nossos dias não tem, ninguém aqui está se dizendo presbítero, ninguém é eleito presbítero mais, mas certamente a Assembleia reconhece aqueles que trabalham, se esforçam no ministério da palavra, no cuidado da Assembleia, porque o presbítero, a palavra presbítero, que é o elder, né, é o ancião, é aquele que tem mais experiência nas coisas do Senhor. E assim como em Timóteo, ele exortava a que não escolhesse aqueles que fossem neófitos. Neófitos são aqueles recém-convertidos, que ainda são novos na fé. A gente colocar ênfase em que tem que ser de idade, ancião no sentido de idade da pessoa, mas não é na fé. Uma pessoa pode ser jovem, mas já ter uma experiência nas coisas do Senhor, como pode se converter mais velho e ser novo na fé. Mas, de um modo geral, aqui as características desse presbítero a ser estabelecido é trazido nesses versículos. Com efeito à introdução dessa carta, nós vemos que Paulo, né, dizia e era de fato, né, um servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Isso nós sabemos que Paulo foi um apóstolo de Jesus Cristo, não quando Cristo andou aqui nesse mundo, quando ele veio na sua primeira vez e ele esteve aqui e nomeou apóstolos, os 12, por exemplo, e nem tampouco ele foi depois escolhido, como foi Matias, né, por sorte, para fazer parte do ministério daqueles 12 apóstolos. Mas Paulo era um apóstolo segundo a vontade de Deus, mas de um Cristo ressurreto, um Cristo que já tinha sido morto, ressurreto e glorificado. Então, esses apóstolos, né, do Novo Testamento, por assim dizer, que nós vemos em Efésios, vamos ler esse versículo em Efésios
capítulo 4. Versículo 8 em diante, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, esse daqui, uns para apóstolos e outros para profetas, são esses apóstolos do Novo Testamento, né, que Cristo glorificado chamou e enviou. A palavra apóstolo significa enviado, mas no sentido que nós temos do apóstolo Paulo e outros, porque ele fala que apóstolos, nós vemos que essa palavra tem uma conotação um pouco mais forte. São pessoas específicas chamadas e enviadas com essa autoridade de apóstolos, como nós vemos que Paulo foi. E aqui em Tito ele está falando, versículo 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, nesse sentido, que ele foi chamado, né, enviado por um Cristo glorificado, mas segundo a fé dos eleitos de Deus. A fé dos eleitos de Deus é a fé comum, é a fé cristã. Então tudo o que Deus fez, né, e chamou esse apóstolo e enviou, mas é tudo baseado na fé. Ele não foge à regra, né, da fé, embora também não foge à regra dos eleitos de Deus. Em Romanos nós temos muito bem esclarecido, né, essa questão de eleitos. Tudo é pela eleição. A salvação, a fé, tudo é por eleição de Deus. Então, embora ele seja quem ele foi, né, o apóstolo, todavia é segundo a fé e a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. E a outra coisa interessante que assemelha-se a Timóteo é que ele fala no versículo 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Essa esperança da vida eterna foi prometida, né, antes dos tempos dos séculos. E em 2 Timóteo, no capítulo 1 também, o versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então nós temos visto que esse tempos dos séculos, desde a criação do mundo, né, começou esse tempos dos séculos. E nós temos então o século que mais se trata na palavra, né, que fala deles literalmente. Nós temos o século da lei, que desde a implantação da lei, né, por Moisés, e depois, com a rejeição de Cristo, esse mesmo século que ainda segue hoje, ele passou a ser o presente século mau. E depois nós temos o outro século, que é o século vindouro, que é o milênio. Mas aqui ele está falando que essa eleição, essa promessa da vida eterna,
foi antes dos tempos dos séculos. Isso é antes de Deus começar a contar algum tempo aqui nesse mundo. Porque um século é um período de tempo, né, que correu, está correndo ou correrá ainda. Mas antes disso, Deus já havia feito essa promessa da vida eterna e estaria desfrutando, né, dessa promessa esses eleitos de Deus, que Ele também escolheu antes dos tempos dos séculos. Então, isso é interessante, porque nessa epístola, o irmão citou, ele vai fazer diversas admoestações para prevenir, para proteger aqueles que estão na igreja. E então ele fala dessas pessoas que tinham se introduzido já e que estariam ensinando coisas que não convém, estariam desviando, portanto, o olhar, né, dos crentes nessa cidade, em Creta, né, desviando o olhar desses crentes para uma outra coisa, fábulas judaicas, ou mesmo até que fosse a própria lei. Então ele está agora fazendo essas admoestações porque realmente havia esse perigo nessa assembleia, né, e desses que haviam se introduzido. Então a palavra de Deus, ela tem, principalmente os escritos, né, dos apóstolos, essa incumbência de prevenir, de resguardar aos crentes de certas coisas que já estavam se manifestando, que nos nossos dias se tornaram até generalizadas, né? Mas ele estava mostrando tudo isso, que Deus teve um fundamento, e tem um fundamento eterno, um propósito eterno para com os eleitos, mas que eles estariam expostos, né, nesse presente século mau, uma coisa que ele escolheu antes dos séculos, mas nesse presente século mau estariam expostos, esses crentes, a esses perigos, de se desviarem da verdade, de caírem, de não terem uma vida santa, de perverter a doutrina, a sã doutrina. Então, ele está falando isso, que hoje, nesse presente século mau, a palavra de Deus tem essa incumbência de prevenir, de corrigir, enfim, de admoestar, né, e de estimular também a fé. E é isso que ele vai fazer, né, nessa epístola também. Mostrar os perigos que existem, procurar livrar, né, ou pelo menos mostrar que há armadilhas nesse presente século mau, e que ali naquela assembleia local estava em eminência, né, essas armadilhas para desviar a fé. Então, Satanás tem esse trabalho, né, de armar essas armadilhas para os homens, e tudo isso, né, se passa dentro deste presente século mau, mas que a eleição e tudo foi feito antes dos tempos dos séculos. Contra esses três perigos, a exortação de Paulo, o ensino aqui, né, a alerta que ele faz, é no versículo 9, que ele fala sobre as características do presbítero, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto na demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O judaísmo aplicado ao cristianismo, que é trazer a lei de volta, né, como formas de mandamento, faz isso, faça aquilo, não faz isso, guarda dias, tal, trazendo uma aparência de religiosidade, porque está falando em fazer essas coisas para agradar a Deus. Isso é religiosidade. Amar o presente século no sentido de a pessoa se levar pelas filosofias do mundo, o pensamento global, as ideias que os homens trazem e querem colocar. Isso no início na igreja primitiva foi muito também intenso isso, que eram
os filósofos trazendo as ideias de Platão, de Sócrates, para dentro do cristianismo. Então, usando os filósofos que não eram, nem existia o cristianismo, né? Eles pegavam esses filósofos gregos e traziam suas filosofias e aplicava os ensinamentos deles como se fossem coisas relacionadas com Deus. Ou quase que dizendo, Platão já sabia um pouco disso aqui, está vendo? Ele está falando tal coisa, ou Sócrates, ou todos esses pensadores, né? Isso é trazer a ideia mundana das coisas para dentro do cristianismo. E no caso desse último, né, que Tito talvez tenha caído, tudo isso se combate como? Reter a fiel palavra que é de acordo com a doutrina, com a sã doutrina. Então, ele está levando tanto a Tito como a Timóteo, convidando a falar, escolha pessoas que têm base do que estão falando na sã doutrina, não na filosofia, não na lei, não nos pensamentos humanos, mas naquilo que a palavra de Deus ensina. E isso é, hoje, muito comum. Pessoas estão sentadas em casa, têm uma brilhante ideia, acho que tal passagem significa isso. E não vai ver nas escrituras se realmente significa isso. Ele baseia no que ele acha e aí ele geralmente faz isso. Corre para o Antigo Testamento, pega alguma figura que parece ser, bater com aquilo ali e baseado então nisso, faz uma nova doutrina, cria uma nova ideia e daí gera mais uma ideia humana entrando no negócio. E todos são levados porque tem um clamor de novidade, né? Nós às vezes nos comportamos como os atenienses. Parece que a gente quer sentar aqui para ouvir uma novidade. Vamos ver se alguém fala alguma coisa hoje que eu nunca ouvi, porque todo dia falam a mesma coisa. Mas a sã doutrina não vai ser reinventada. A sã doutrina é a mesma que Paulo pregava, é a que se prega hoje. Se a gente for ver, tem que ser a mesma coisa. Cristo não muda, nós não vamos ter, olha, aquilo que valia para o tempo de Paulo já não vale mais porque mudou, né? Hoje nós temos outras coisas. Não, isso é o pensamento mundano. E o jeito de combater isso daí é através da sã doutrina. Ensinar, manter a firme, fiel palavra, baseado na doutrina, na sã doutrina, e isso ensinar. E aí entra no versículo 10, né, que fala desses homens que trazem essas ideias. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Devemos ficar escutando eles? Não, tapar a boca. Quando se começa a ir além da doutrina, criando-se ideias que não estão baseadas na palavra de Deus, sim, a Assembleia pode silenciar uma pessoa que fica ensinando. Manda tapar a boca, né? Você não fala mais. Você está falando coisa que não bate. Se ele não consegue se manter na palavra, é melhor que fique quieto. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falar, fica muito tempo em silêncio, e realmente perturba um pouco o silêncio, né? Às vezes nós ficamos aqui 15 minutos sem falar nada, né? E de repente todo mundo quer falar tudo e já está terminando a reunião e tem alguém querendo falar mais. E aqueles 15 minutos queimados antes, por que não foi usado, tal? Então tem essas ideias. Mas na realidade, se o que vai falar não foi baseado na sã doutrina, é melhor ficar quieto mesmo. Porque a palavra aqui diz claramente, né? Se vai ficar falando só por falar para encher horário, é melhor ficar calado do que ficar tentando achar alguma coisa onde não sabe se tem ou não, e não pode se basear. Mesmo assim, isso não eu não quero dizer aqui que desanimar quem queira falar, ou aqueles que estão ministrando, precisa tomar cuidado com o que fala. Fala e os outros julguem, mas ser humilde o suficiente para ouvir também depois da reunião, alguém falar, escuta, aquilo que você falou não é bem assim e tal, e então se vai na palavra e vê e confere. Eu creio que essas exortações
que ele está dando a Tito de como deve ser um presbítero, pode ser usada a cada um de nós que estamos aqui, ser usada por nós estamos assim, estamos dentro desses parâmetros aqui, para que façamos a coisa com mais temor a Deus. No versículo 13 ele fala isso. Depois de citar o profeta cretense, né? São sempre mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Ele fala, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. A repreensão no sentido de sanar o erro, para que sejam sãos na fé. Não é repreender para contradizer, ou porque não gosta, ou para criar inimizade, mas para que se tornem sãos na fé. Se a fé está meio deturpada pelos pensamentos humanos, repreende para que ele se torne são na fé. Esse é o propósito da repreensão, né? Nós temos uma certa tendência a não querer ser corrigido ou ser repreendido muitas vezes, mas é como uma criança. O filho que não é repreendido pelos pais faz a sua própria vontade e nunca aprende a verdade, o modo como andar. O filho que é instruído, que é repreendido, esse aprende. Então a repreensão, ela tem um sentido não de punição, mas de educação, de crescimento, de melhoria, né? De tornação na fé. Se a gente encarar assim a repreensão, fica mais fácil a gente ser repreendido, né? E fica mais fácil também para repreender, porque a repreensão não pode também ser usada como uma arma. Bom, agora eu não vou muito com a cara daquilo lá, eu vou falar tudo que eu quero falar para ele, então eu vou lá repreender ele, dar uma dura nele e tal. E não é assim, tudo tem que ser feito em amor, né?